O tema da nossa oitava aula é uma mudança de perspectiva. E mudança de perspectiva significa mudar a forma como nós vemos algumas coisas, tá? Então, no decorrer dessa aula, nós vamos falar muito, tá bom? Sobre identidade. Nós vamos falar muito também sobre a forma como Deus atua. Vamos ler alguns textos bíblicos, porque a nossa aula é toda fundamentada na palavra de Deus, certo? Se você não assistiu às outras aulas, eu gostaria que você procurasse no YouTube. Nós temos todas as aulas já no YouTube, desde a introdução a todas as aulas estão aí no YouTube, tá? Eu gostaria de pedir também já para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, curtir, para que essa série sobre contentamento possa alcançar muitas pessoas, certo? Vamos orar? Vamos orar para darmos continuidade à nossa live. Que alegria, que felicidade! Hoje já está mais frio aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Se você está vendo aí essa aula, me fale de onde você é, tá? Aqui já começou um friozinho, ontem começou o outono e as estações aqui são bem marcadas. Já começou com uma chuva, já esfriou um pouco e tem sido maravilhoso. Em tudo dai graças, vamos falar muito sobre isso. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela noite de descanso. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque estamos aqui, ó Deus, na oitava aula sobre contentamento. E obrigado porque o Senhor tem nos ajudado e nos ensinado a estarmos contentes em toda e qualquer situação. A Ti seja dado, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, e que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor abra nossa mente e nos dê entendimento para compreender a Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E aí o que acontece? Nós olhamos para as circunstâncias e de forma errada. E por isso, muitas vezes, a gente não vive uma vida de completo contentamento por essa questão. E aí, o contentamento, ele vai nos ensinar a olhar para tudo, né, com outra perspectiva, que é a perspectiva correta, que é a perspectiva à luz da palavra de Deus. E é isso que vocês vão aprender nessa aula. Você olhar, né, através do contentamento, o contentamento vai te projetar para você ver tudo à sua volta pela fé, à luz da palavra de Deus. Tá? Ler com olhos da fé a história que Deus está escrevendo para a sua vida. E em Romanos 8:28 vai dizer assim, anota esse texto. Vamos lá, então, uma mudança de perspectiva, meu anjo, é o tema da nossa aula. E isso, nós vamos falar que o contentamento é uma nova forma de ver o mundo. E como assim uma nova forma? E sim, é uma nova forma de ver o mundo, né? Quando você tem o contentamento, você vê o mundo à sua volta de outra maneira. Você vê tudo à sua volta de outra forma. Por quê? Porque nós temos, muitas vezes, o ser humano, a maioria de nós, a gente olha primeiro para o nosso mundo. Nós olhamos para nós mesmas e olhamos para as nossas circunstâncias. Nós não olhamos para Deus, não olhamos para o que Deus quer fazer. Nós olhamos segundo a nossa ótica pessoal, olhamos para dentro de nós, muitas vezes nos julgamos incapazes, olhamos para tudo que acontece à nossa volta, para as circunstâncias e vemos tudo de forma negativa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nesse versículo 8, a gente já pode destacar uma palavra que é sabemos. Né? O versículo já começa assim, e sabemos que todas as coisas contribuem. Sabemos. Se diz sabemos, é porque estamos familiarizados com esta palavra.
Quando diz sabemos, essa verdade relaciona em que nós sabemos que nós amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, podemos entender que esse sabemos não é um sabemos de conhecimento intelectual, mas é um sabemos de um conhecimento espiritual. Porque se você ama a Deus, esse se relaciona a uma questão espiritual, porque você ama a Deus pela fé. Você ama a Deus independente do que acontece com você. O amor de Deus, ele vem em primeiro lugar. Ele, como diz na palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Então, se você sabe dessa verdade, essa verdade que você deve guardar no seu coração. A primeira verdade, que você ama a Deus e você não pode fugir dessa verdade, tá? Aí vemos e destacamos no texto, você vê no texto outra palavra que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos, então temos ciência que todas as coisas. E essas todas as coisas não quer dizer apenas algumas coisas ou nem a maioria das coisas. Está dizendo todas as coisas cooperam. E quando diz todas, é todas. E elas cooperam, colaboram, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece, você deve entender isso, tudo que acontece a cada milésimo de segundo na sua vida é para o seu bem, porque você ama a Deus. Então, o que a gente percebe aqui nessa palavra? A gente percebe algo muito importante, que é uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus, que tudo contribui, que tudo trabalha, que tudo colabora, é para aqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você tem uma promessa. Que promessa é essa? Que tudo que acontece à sua volta, seja isso bom ou ruim, vai colaborar e contribuir para o seu bem. E você não pode esquecer isso. Então, é uma promessa, e por ser uma promessa, é algo espiritual. Portanto, essa promessa é somente para os filhos de Deus. Não é promessa para incrédulos, porque o incrédulo, ele não acredita que tudo que acontece à sua volta contribui para o seu bem. Ao contrário, o incrédulo, ele vai reclamar de tudo que acontece à sua vida. O incrédulo, ele vai olhar para as circunstâncias e muitas vezes ele vai contra Deus. Ele vai reclamar, ele vai murmurar. O incrédulo faz isso porque ele não crê. Incrédulo, ele não crê que tudo está contribuindo e colaborando. É por isso que essa promessa é para os filhos de Deus. Se você ainda não gerou essa identidade na sua vida, que você é filha amada de Deus, que Deus te ama acima de todas as coisas, então muitas vezes você não vai nutrir o contentamento na sua vida. O que acontece? Nós precisamos, para a gente nutrir o contentamento, nós precisamos ter certeza da nossa identidade em Deus, tá? Porque a sua identidade em Deus vai determinar de fato que você é amado e que Deus não vai fazer nada que seja para o seu mal, porque o pai que ama o filho, ele não faz nada para o mal do filho. Vamos ler esse texto de 1 Pedro 2:9. Anota aí esse texto e eu gostaria muito que você guardasse esse texto no seu coração. Olha só, isso diz muito acerca da sua identidade, tá? Da identidade que você tem no Senhor. Olha só, meu anjo. Mas você é geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é, meu anjo, você é geração eleita, sacerdócio real. Isso é poderoso demais. Você é nação santa, você é uma pessoa santa. Você é um povo adquirido. Você pode dizer: eu sou uma pessoa adquirida, eu sou exclusiva de Deus. Eu tenho um pai e esse pai me ama e eu amo meu pai. Por isso eu sei que o meu pai, tudo que ele faz é bom para mim. Tudo que ele faz contribui para minha vida. Vamos ler aqui Êxodo 19, 5. Anota também esse texto que vai falar muito sobre a nossa identidade. O que somos em Deus. Olha aqui, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui está dizendo que você é propriedade peculiar de Deus. Se você guarda a voz dele, se você guarda a aliança, você é propriedade peculiar de Deus. E Deus não deseja mal para aquilo que é dele. Ao contrário, podemos crer que tudo contribui para o nosso bem. E se somos propriedade peculiar de Deus, nós sabemos, entendemos que Deus está tecendo, Deus está fazendo e construindo a nossa história para um fim maravilhoso, para alcançarmos algo poderoso. E esse algo poderoso não resulta num bem imediato, num bem para este momento e para agora, ao contrário, mas é um bem definitivo, é um bem que é eterno, é um bem que dura para sempre. Então guarde isso no seu coração. Você é propriedade peculiar de Deus. Então tudo vai contribuir e tudo é tudo, não é apenas algumas coisas ou parte delas, mas tudo contribui para o seu bem, para uma história poderosa da parte de Deus. Então, quando a gente interpreta isso, que nós somos propriedade peculiar exclusiva de Deus, nós vamos saber que nada acontece aleatoriamente em nossa vida. Tudo tem uma finalidade muito especial. Se você está passando algo na sua vida agora, algo que seja difícil, nós vamos falar sobre isso, saiba que tudo isso faz parte de um grande propósito de Deus para a sua vida. E você entender tudo isso que estamos trabalhando aqui, meu anjo, você vai entender também que tudo isso que você guarda, né, se você guardar no seu coração, vai ser uma arma que você pode usar contra o descontentamento. Quando esse descontentamento querer invadir o seu coração, querer vir à tona na sua vida, você vai lembrar, não, Deus me ama, eu sou propriedade exclusiva de Deus e tudo contribui para o meu bem, porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, tudo vai contribuir para o meu bem. E o contentamento, ele vai vir na nossa vida nos fazendo ver as coisas que acontecem de outra forma, sabe? Que é da nossa forma, que é da forma das circunstâncias, onde a gente vai ver com um olhar de tristeza, de amargura, de dor. Então, o descontentamento, ele tem poder para causar isso em nossa vida, para olhar as coisas limitadamente, né? E muitas vezes o descontentamento, ele não nos faz lembrar das coisas boas que Deus faz em nossa vida. Quando a gente olha para o povo de Israel no deserto, Deus fazia tantas coisas boas. Deus tirou eles da escravidão no Egito, mas acontecia uma circunstância que era para o bem deles e eles simplesmente olhavam limitadamente, eles não olhavam tudo que Deus já tinha feito. E o descontentamento faz isso em nossa vida.
Porque o descontentamento, ele sempre requer ensino, aprendizagem, ele requer que a gente esteja sempre buscando aprender mais de Deus, ele requer prática, sabe? Quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que o descontentamento sempre, desde quando nascemos, ele faz parte da vida do ser humano. É por isso que o contentamento, ao contrário do descontentamento, é algo que precisamos praticar todo o tempo. Porque o descontentamento a gente já nasce com ele. Tanto é que o bebezinho já nasce chorando, já nasce reclamando, murmurando, ele já nasce desejando algo, né? Ele já nasce, meu Deus, né? Ali, ele já quer algo, ele já quer o alimento, ele já quer. Então já nascemos querendo muitas coisas. Já nascemos reclamando, já nascemos chorando para a vida. Por isso que a gente precisa entender que o contentamento a gente precisa buscar praticar em nossa vida, né? E isso a gente faz crendo nas promessas de Deus, crendo que através dos nossos olhos humanos nós não vamos viver uma vida que agrada a Deus. Nós só vamos viver quando a gente muda a nossa perspectiva de ver as coisas, que é pelos olhos da fé. Então eu te convido hoje a olhar as coisas não pelos teus olhos humanos, mas pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. Enxergar que tudo vai estar contribuindo para o seu bem, que tudo faz parte de uma história que Deus está escrevendo para você. Deus está te forjando, mulher. Deus está te transformando. Então, tudo que vem na sua vida, às vezes você acha que é forte demais, que é difícil, mas veja e perceba que se está difícil é porque Deus está te forjando, Deus está te preparando, tá? Porque, de fato, Deus está operando em nossas vidas. E Deus quer que a gente veja a história dele com as luzes acesas. Olha a luz ali atrás. Veja o que Deus está fazendo com as luzes acesas. Tenha clareza do que Deus está fazendo na sua vida. Não olhe só o momento ali pontualmente, mas olha tudo o que está acontecendo na sua vida. Imagine se José, o grande personagem da Bíblia, acredito que você conheça, né? José, ele foi traído pelos próprios irmãos, ele foi jogado em poças, em cisternas, ele foi vendido, ele foi preso, ele foi acusado, injuriado, ele sofreu muito, né? Enganos, traições, acusações, ele sofreu muito. Agora imagine se José, ele fosse ver a história dele pontualmente, se ele fosse ver só o momento que ele estava na cisterna, se ele fosse ver só o momento da traição. Ai, me traíram e agora tudo acabou na minha vida. Imagine se José fosse ver somente pela ótica humana. Mas José, ele viu a história que Deus estava escrevendo para ele. É por isso que José, ele era um homem sonhador e a Bíblia... não foi por acaso que a Bíblia relatou isso, que José era sonhador, porque ele olhava pelos olhos da fé tudo o que acontecia com ele. Ele sonhava, ele via que os irmãos, que a família, que tinha todo um povo que se curvava diante dele. E ele sabia, à medida que iam acontecendo as coisas na vida dele, ele sabia que aquilo fazia parte do plano de Deus. Deus estava forjando ele, porque Deus ia entregar algo grandioso na mão dele. Entenda? Então veja dessa forma, mude sua perspectiva de ver, tá bom? Porque entenda algo, como que nós vamos saber que nós confiamos em Deus se nós não enfrentarmos situações que requeiram fé da nossa parte? Entende? Como que nós vamos saber que nós amamos a Deus se nós não somos postas em situações onde seremos provadas a obediência aos mandamentos dele? Entendeu? Então, sempre essas situações vão estar provando algo em nossa vida, seja fé, seja o nosso amor a Deus, seja a nossa persistência, seja a nossa maneira, o nosso comportamento.
Então, tudo vai requerer algo de nós. Todas as circunstâncias, ela está te provando e requer algo de nós. E é por isso que nós precisamos tirar boas notas diante das tentações, diante das provas, porque tudo está nos provando, tá? Então, precisamos olhar para tudo que acontece à nossa volta. Anote esse ponto aí com responsabilidade. Você é responsável pela forma que você vê as coisas. Ninguém pode enxergar as coisas por você. Ninguém pode enfrentar os seus problemas por você. Ninguém pode enfrentar as suas circunstâncias por você. É algo que Deus quer realizar dentro de você. É algo que Deus está forjando dentro de você. Então, ninguém mais pode fazer por você, a não ser você mesma. Então, entenda algo. Você é responsável pela forma como você vê as coisas, como você vê as circunstâncias. E você pode dizer: nossa, pastora, mas eu olho para minha circunstância e está uma bagunça. A minha vida está uma bagunça. Você pode dizer assim: tá, mas se está uma bagunça, você é responsável por organizar essa bagunça, né? Vamos dizer que é uma bagunça que você criou. Ou se não é uma bagunça que você criou, é uma bagunça que, né? Vamos colocar aqui bagunça entre aspas, que veio na sua vida e não foi você que preparou essa bagunça. Independente se foi você ou não quem criou essa bagunça, você é responsável, tá bom? Pela forma como você vê, e você é responsável por arrumar as coisas, tá? Então, vamos fazer um exercício prático agora. Perceba aí hoje as funções que você exerce, os papéis que você exerce na sua vida, tá bom? O papel compromisso com você mesma, tá? Se você exerce um papel como dona de casa, como mãe, como esposa, como empresária, como funcionária, como cristã, veja quais os papéis que você exerce hoje. E agora olhe todos esses papéis e perceba se eles estão arrumados, se eles estão em conformidade com a palavra de Deus ou se está havendo algumas falhas, porque se está havendo algumas falhas, essas falhas, elas podem afetar o seu interior, né? A te levar a ser uma pessoa contente ou descontente. Você está contente com todos esses papéis? Se não, então perceba nesses papéis o que você precisa mudar e mude e arrume, porque é responsabilidade sua, é o compromisso seu, tá? Se Deus está te dando algo para você administrar, você tem que administrar com excelência, tá? Às vezes você fala: não, mas é grande demais o que Deus está me dando para administrar. É algo grandioso. Então, se é algo grandioso, você tem que perceber se isso requer fé para você poder desempenhar e fazer em conformidade com o que Deus espera de você. Precisa de fé? Pede a Deus que Ele vai te dar fé, tá? Precisa buscar sabedoria na palavra de Deus? Pois leia a palavra de Deus. Precisa de oração? Precisa orar a Deus, consultar a Deus para você administrar isso que está em suas mãos? Pois busque a Deus, ore a Deus e busque as orientações dele. Amém? Encontre o seu papel e encontre a sua responsabilidade dentro disso e busque a fé, busque obedecer a Deus, tá? E eu vou te dizer algo: Deus, ele sabe tudo que a gente precisa, tá bom? Deus, ele sabe de tudo, 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 tudo. E é por isso que a gente tem que saber que as provações, elas muitas vezes, Deus sabe do que precisamos e Ele molda nossas provações em conformidade à nossa fé. Né? Às vezes Deus está vendo que nossa fé precisa ser testada e vão vir sim situações para nos testar. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 4, versículo 16, para a gente fundamentar aqui. É um texto abençoado. Olha só, olha esse texto.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui no trono de graça, com confiança para você alcançar misericórdia e achar graça diante de Deus. O contentamento vê os momentos de necessidade como oportunidade para correr para Deus e para confiar nele, tá bom? Então, o contentamento é uma oportunidade de você buscar a Deus. O contentamento, ele te faz ver os momentos de necessidade como uma oportunidade para você exercer a sua fé. 1 Tessalonicenses 1:18. Em tudo dai graças. Vamos aqui, mas deixa eu abrir aqui para você. 1 Tessalonicenses 5:18 vai dizer assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou ler novamente. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só que palavra poderosa, tá? Em tudo dai graças. Então, em tudo, você tem que dar graças por tudo. O que é dar graças, pastor? É agradecer. Quando rendemos graças, não só estamos fazendo o que fomos feitas para fazer, mas estamos atraindo a glória de Deus, tá? Então, viver uma vida de contentamento e dar graças a Deus é o que Deus te chamou para fazer. Em tudo dai graças. Nós somos feitas para glorificar a Deus, para dar graças a Deus, tá? Então, você viver uma vida assim, você não só está fazendo o que você foi feita para fazer, mas você está atraindo a glória de Deus, você está atraindo o favor de Deus para sua vida. Então, não nos resta outra coisa senão dar graças a Deus e agradecer a Ele por todas, mas todas as coisas que acontecem em nossa vida. Seja situações boas ou não tão boas, tá? E é uma responsabilidade nossa, é um compromisso nosso, tá? Eu quero agradecer a Deus por mais essa aula, mudança de perspectiva, cujo objetivo foi te fazer ver as coisas conforme a ótica da fé e ver que Deus é Ele que está tecendo a sua história, porque você ama Ele e Ele está construindo a sua história, tá? O objetivo dessa aula foi te levar a ver o mundo à sua volta de outra forma, que é a ótica da fé. Não na sua ótica humana, não momentos pontuais ou circunstâncias, mas vê que Deus, Ele te fez, você é propriedade exclusiva de Deus e Ele tem uma vida extraordinária reservada para você. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que Deus te abençoe e eu vou fazer uma oração para que esta palavra possa estar em seu coração e que de fato você possa ver tudo à sua volta pelos olhos da fé, através da ótica espiritual, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, já te agradecemos por mais essa aula, nossa 8ª aula, e te pedimos que o Senhor nos faça ver as coisas conforme a tua ótica, a ótica espiritual, a ótica, ó Deus, da sua vontade, a ótica do seu trabalhar, a ótica, ó Deus, que o Senhor está trabalhando e cooperando para o nosso bem, porque o Senhor nos ama. Foi o Senhor quem nos fez e somos propriedade exclusiva do Senhor. Somos nação santa, o povo adquirido, ó Deus, para dar graças ao Senhor, para glorificar o seu nome. Te pedimos que o Senhor nos ensine, ó Pai, para que possamos aprender mais de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus. Deixa eu colocar essa música para você, meu anjo.
Deus está cuidando de você, tá? Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Obrigada, Deus, pelo teu amor, por tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que vai assistir essas aulas, Deus. Que elas sintam o teu amor e o teu cuidado, que o Senhor está com elas, Pai. Abençoando, protegendo. Oh Deus, contribuindo para o crescimento delas, Pai. Obrigada, Deus, pelo teu amor e por tua graça, Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Aleluia, amém, Senhor Deus. Aleluia. Você não anda sozinha, você não está sozinha, tá bom? Deus está cuidando de você. Um beijo de luz no seu coração. Bye, bye.